Atos, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13 hoje. Nós estamos lendo esse texto, então, se você puder, leia-o completamente. Atos 16, a partir do verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e nos compeliu a isso. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. E quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido esta ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, veio um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a sua espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não se mate, não te mates, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando nós falamos de crenças, desde a semana passada, convicção do nosso coração, que crença é um conjunto, é um estado, onde a pessoa, psicologicamente, também na estrutura das suas emoções, a pessoa começa a acreditar em algumas coisas. Satanás é crente, porque ele tem uma crença. E a crença de Satanás
é que Deus existe, que Ele é poderoso, então Ele é crente. Então, toda vez que eu acredito em alguma coisa, eu estou montando o meu sistema de crenças e valores, e automaticamente eu estou me tornando pensamento, nas emoções, nos meus comportamentos, eu estou me tornando, entre aspas, um religioso prático daquela minha crença. Então eu sou um crente quando eu, ao atravessar a rua, eu olho para a direita e para a esquerda. Eu sou crente. Eu creio que se eu não olhar para a direita e para a esquerda, um carro pode vir em alta velocidade e me atropelar. Eu sou crente. Eu sou crente quando eu pego um piano e me certifico que ele está ligado e que há uma projeção pelas ondas sonoras. Então eu sou crente quando eu olho para as teclas e digo, não me decepcione. Então eu começo a tocar as teclas e elas saem em forma de sonorização. Eu sou crente. Eu sou crente quando eu digo assim, aos domingos, eu gosto de ir à igreja, porque me faz bem. Eu me sinto bem, eu começo a semana mais leve. Então, eu sou crente quando eu venho à igreja. Eu sou crente quando eu vou à missa, porque eu acredito que indo à missa, ouvindo aquele padre, ele vai me trazer coisas boas. Eu sou crente. Eu sou crente quando eu venho aqui e os pastores pregam. O pastor traz uma palavra e você diz, eu precisava dessa palavra, eu sou crente. Eu sou crente quando eu vou ao médico e o médico diz assim, você precisa desse remédio, ele me prescreve um remédio. E eu passo na farmácia e o médico faz um alerta. Ele diz assim, se eu fosse você, eu não compraria genérico, nem o BO, só compre o original. E eu chego na farmácia, o cara diz, tem BO, você quer BO? Aí você diz, não. Você quer um genérico? Não. Mas está R$100 mais barato. Eu só quero o original. Então você é crente, porque você acreditou na palavra daquele médico. Tudo isso é crença. Eu posso ler a Bíblia como um crente. E eu leio a Bíblia porque acredito que a Bíblia é um livro sagrado, isso é crença. Mas eu posso ler uma Bíblia crente e não ter minha salvação. Eu posso ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, fazer parte dessa igreja, ser membro dessa igreja, dizimista dessa igreja, fundador dessa igreja, articulador dessa igreja, trabalhador dessa igreja, histórico dessa igreja e não ser salvo. Porque eu conheço tudo e eu tenho crenças, eu conheço tudo por causa das minhas crenças. Eu posso ser um pastor e estar aqui à frente pregando e me preparando, ou buscando o sermão de alguém, ou copiando alguém, ou trabalhando tudo que já estudei e fazer um grande sermão. E vocês dizerem, que sermão maravilhoso. E eu crente que estou abençoando. Mas não estou sendo abençoado nem abençoando com a verdade. Então as nossas crenças, às vezes, elas atrapalham a nossa espiritualidade. Gente, pensa num tema difícil de falar. Pensa em algo que está difícil de falar para vocês. Porque alguém pode sair daqui um coração um pouquinho magoado com o pastor. E eu já falei com o Espírito Santo, não faz isso não, Senhor. Deixa a pessoa entender até o final. Ajuda essa pessoa a entender que é uma palavra de amor. É uma palavra pastoral. Porque tem muita gente crente que não vai para o céu. E precisa ouvir do pastor, você é crente porque você tem uma crença. E crença não leva ninguém para o céu. Porque se você acredita na igreja, você acha que vai para o céu, é a mesma coisa de você acreditar no café. Porque você vem para a igreja, ou foi batizado, ou diz que é crente, mas não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você acha que vai para o céu, é a mesma coisa de acreditar no gato preto. Amém, meus irmãos? Eu estou tão feliz que vocês estão atentos assim, que massa, estou feliz demais. Agora vamos ver o texto, porque o texto fala algumas coisas interessantes. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos perceber é que o apóstolo Paulo, ele faz um planejamento. No planejamento que o apóstolo Paulo faz, ele estrutura toda a sua vida, tudo que ele está precisando. Ele diz assim, nós vamos... E ele está nessa segunda viagem missionária, mais ou menos no meio. Então, ele diz assim, nós vamos evangelizar a Ásia.
Então, o projeto de Paulo é não parar o evangelismo. O Espírito Santo muda o roteiro de Paulo e diz: Paulo, vocês não vão nessa direção. Então o Espírito Santo muda o roteiro de Paulo e Paulo tem crenças. Paulo tem o evangelho e Paulo tem crenças. Entre as crenças do apóstolo Paulo, ele tem uma que é negar ele mesmo. Ele tinha uma vontade, mas ele acreditava que a vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou falando de salvação. Salvação, eu não preciso fazer isso ou aquilo. Salvação é tão somente estar firme na convicção credal de que Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e porque ele morreu e ressuscitou, ele abraçou todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Deu para entender? Então, a crença da salvação, eu não preciso de forma alguma fazer nada, eu só preciso crer. Mas um homem salvo, uma mulher salva em Jesus, ele precisa agora desenvolver, romper, multiplicamente as suas crenças antigas. Ele precisa ir substituindo as suas crenças antigas. Por exemplo, se eu acreditava que passar debaixo de uma escada dá azar e atrasa a minha vida, quando eu recebo Jesus, eu aprendo quem é uma escada para me amaldiçoar se o meu Deus já me abençoou. Eu vou mudando as minhas crenças. Porque quando eu não tenho Jesus, comigo é assim. Se me fizer um mal, eu não vou matar, não. Mas também tirar a pedra do caminho, eu não tiro, não. Essa é a crença. E aí eu recebo Jesus, e agora eu amo até aqueles que me perseguem. Isso é crença. Então eu vou mudando as minhas crenças, eu vou substituindo as minhas crenças, mas eu preciso dizer o seguinte: eu só consigo substituir as minhas crenças se eu encontrar novas crenças. E onde eu encontro novas crenças? Na Bíblia. Então a Bíblia é um manual de vida, é um manual de crenças. Por exemplo, vamos pensar numa crença. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 7, para mim isso é uma grande crença. Diz assim: 1000 cairão ao teu lado, ou ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então eu começo a receber essa crença. Se eu receber essa crença e guardar no meu coração, nas adversidades da vida, eu vou lembrar, eu não vou ser atingido. Amém, meu irmão? Quer ver outra crença que é fantástica? Jó 42, 2. Senhor, é uma crença que Jó orou. Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aí eu saio de casa. Eu vou para uma seleção. Estudei. Me preparei. Orei. Coloquei Deus à frente. E chego lá na seleção, não chego assim. Eu chego lá com uma aspirina na alma. Eu chego lá com um Rivotril espiritual. Eu chego lá em paz. Porque se for de Deus, ninguém vai tomar de mim essa vaga. É a minha crença. Aí eu faço aquela seleção. Aí vem o irmão dizer bem assim: irmão, eis que o Senhor manda te dizer, o diabo tomou a sua vaga. Aí você tem crença que é o diabo que toma as coisas. Aí como é que você fica? Oh, meu Deus, e agora? Eu tenho que sair dessa igreja batista, porque aqui o pastor Hermes é muito frouxo. Ele não fala em línguas, não planta bananeira, os pastores também não. Então você fica com a crença, você precisa ir para um lugar onde grita com o diabo, tem que gritar com o diabo, grita que o diabo é surdo. Aí você fica com essas crenças. Mas se você tem crença que Jesus estava com você naquele lugar, aí você sabe que essa vaga não foi sua, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Crença. Você quer ver outra crença? Apocalipse, capítulo 3, versículos de 6 a 8.
Eis que põe uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guarde a palavra, nunca negue o meu nome. Olha que crença, irmãos. Aí uma pessoa chega para você e diz assim: o diabo está fazendo de tudo para você não casar com essa mulher. Olha aí, é o diabo. O diabo está usando sua mãe, está usando seu pai, está usando seu pastor, é o diabo. Aí você conhece essa palavra, você tem uma crença. Se foi Deus que abriu a porta desse relacionamento, meu pai e minha mãe estão dizendo o seguinte: meu filho, essa mulher é para você. E se eu tenho uma crença que foi Deus que abriu, eu não vou ficar me escondendo, eu não vou me encontrar com ela escondido, não. Eu não vou sair nos corredores da escola dando beijinho escondido do meu pai e minha mãe, não. Eu tenho crença. E a minha crença é que a porta que Deus abre, ninguém fecha, nem pai e mãe. Então Deus quer lhe fazer um pedido. Entre em providência com meu pai e com minha mãe. Irmão, se for de Deus, Deus começa a mudar o coração do pai e da mãe. Porque a porta que Deus abre para qualquer coisa nessa vida, ninguém pode fechar. Amém, meu irmão? Mas também o mesmo texto diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Pode pegar pé de cabra, pode pegar trator, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos perceber na estrutura de tudo isso que nós temos visto nesse texto, que o apóstolo Paulo tinha crença que Deus é quem abre a porta. Então ele vai, e ele passa a Macedônia. E quando Paulo chega na Macedônia, Paulo encontra a primeira mulher, que seria uma das primeiras, um dos primeiros cristãos da Europa. E Paulo chega naquele lugar e ele é impactado. Por quê? Porque o evangelho já começa a fazer um desassossego naquele lugar. Então acompanhe comigo aí. O verso 13, nós vamos ver a conversão de Lídia. Lídia era uma comerciante. E nós vamos perceber que ali o apóstolo Paulo começa a ensinar a palavra. E observe que essa mulher, ela já tinha uma crença. Ela nos suplicou, ela clamou: por favor, leve, considere, se você acha, se você me tem como alguém crente no Senhor, olha a crença. Agora observe bem, irmãos, se ela já era crente, por que ela precisava de uma experiência mais profunda com Deus? É porque ela já tinha crenças. E uma pessoa pode crer em Jesus, isto é, acreditar em Jesus, e ele pode acreditar num Jesus histórico. Ele pode até saber muito sobre o Jesus escatológico. Ele pode até ter muita filosofia acerca de Jesus. E não ser salvo. Então Paulo, quando escuta Lídia declarando a sua crença, ela diz: entrai e permanecer em minha casa. E ela nos compeliu a isso. A partir do verso 16, nós vamos perceber o apóstolo Paulo agora, ele e todos os outros, eles são espancados. Eles são espancados, observe o porquê. Aconteceu que, quando íamos ao lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem, vamos usar a expressão, uma jovem pitonisca, feiticeira, uma jovem adivinhadora, uma jovem que consultava os mortos. Então essa mulher vai a Paulo, mas ela era uma fonte de renda para os de colarinho branco daquela época. O apóstolo Paulo chega para aquela mulher e observa que aquela mulher, ela tinha um comportamento estranho. E olha bem o verso 17. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ô irmão, o que tem de mais nisso? Repara bem. Ela falou alguma inverdade? Então ela começou a pulverizar a ira. Ela começou a lançar o diabo através da vida dela. E ela começa, de forma codificada, a fazer denúncia. Então, quando Paulo olha
que aquela mulher falava uma coisa, mas a sua crença, a sua intencionalidade era uma outra. Verso 18 diz: ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito. Olha o que o Paulo diz ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia dela. Eu te ordeno, saia dela. Você sabe qual é uma das grandes preocupações que eu tenho? É viver um evangelho sem percepção espiritual. Porque um evangelho sem percepção espiritual é um evangelho cheio de crenças, mas despido da realidade espiritual do Salvador Jesus Cristo. Observe que aquela mulher, ela dizia: eles estão trazendo a palavra. E Paulo olha com autoridade e diz: saia dela agora. Isso, irmãos, alguns maridos precisavam olhar para esse texto e dizer: é isso aí que faltava para entender as lutas da minha casa. Algumas mulheres deveriam olhar para esse texto e dizer: é isso aí que eu precisava ter entendido. Alguns pais deveriam olhar para esse texto e dizer: agora eu entendo porque minha filha, que sempre foi uma bênção, sempre foi doce, está desse jeito. Alguns pais deveriam dizer: agora eu entendo porque meu filho está nesse comportamento. Agora eu entendo. Alguns filhos deveriam olhar para esse texto e dizer assim: agora eu entendo porque meu pai está desse jeito. Sabe por quê, irmãos? A visão espiritual não é uma crença apenas. A visão espiritual é uma certeza. A visão espiritual é algo que nós não vamos enxergar com a pupila, com a retina, com a visão humana. A visão espiritual, só quem está em sintonia fina com Deus. E a sintonia fina com Deus nos faz enxergar o que nem todo mundo enxerga. Isso não pode ser um elemento de vanglória. Isso tem que ser algo natural na vida de um cristão. Hoje em dia, você quer um programa de rádio, você entra no carro, eu entro no carro e quero o programa tal. Às vezes eu estou com pressa, eu coloco o dedo em cima e ele sai procurando. Aí não é aquela, eu coloco, não sai procurando. Hoje em dia é tudo digital. Mas, irmãos, eu lembro vovô assistindo Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ele pegava aquele rádiozinho dele e começava a buscar a Rádio Globo. Eu lembro, irmãos, o vovô colocava aquele óculos dele com a cordinha, botava aqui na ponta do nariz, parava ali como se estivesse prestando um culto àquele rádio. E ele olhava com aquele negócio correndo de um lado para o outro. E ele olhava, e a audição de vovô, eu olhava assim, eu achava lindo. Porque vovô botava o seu olhar naquele rádio. Ele dizia assim: eu vou ver onde vai chegar. E quando estava chegando perto, ele aguçava, ele fechava os olhos dele. É engraçado. O vovô fechava os olhos e ele ficava buscando a sintonia ao ouvir. E ele ficava... E se eu falasse alguma coisa, o vovô dizia... Daqui a pouco vinha a voz: José Carlos Araújo. A rádio chegava o programa, e ele agora recebia notícias do time que ele amava, do tal do Flamengo. E ele começava agora a me dizer: encontrei. Irmão, a vida com Deus é assim. A vida com Deus, a gente não pode tirar o olhar de Jesus. A vida com Deus, a gente não pode deixar de olhar para Jesus. E com isso eu quero te dizer que muitas vezes o seu olhar vai ficar encantado com essa vida. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: e na mesma hora, olha o que aparece aí. Ele saiu. Mas não era uma mulher, meus irmãos? Espera aí, não era uma mulher? Hein, Léo? Era uma mulher. Mas quem estava nela era ele. Era Satanás. Saia dela agora. E ele saiu. Satanás pode entrar até onde? Quais são os limites de Satanás? Quais são as fronteiras de Satanás?
Satanás pode entrar, possuir um crente. Um crente pode ficar possesso? Segundo a Bíblia, não. Mas um crente pode viver opresso? Segundo a Bíblia, sim. E é muito sutil a diferença comportamental da opressão para a possessão. Porque a evidência da possessão é uma, a evidência da opressão é outra. A evidência da possessão geralmente são retaliações nos relacionamentos, nas emoções e nas crenças. As evidências na possessão geralmente é domínio, perda de controle e direção. Uma pessoa possessa perde a direção, não tem domínio, não faz o que quer, mas uma pessoa opressa se permite, entrega o volante, entrega a chave. E Satanás quer o quê? Satanás não pode tocar nos crentes, porque a Bíblia diz: quantos filhos de Deus não valem encantamento. Uma família não pode ter o domínio de Satanás, uma família cristã. Mas o que é que ele faz? Ele oprime. Porque a opressão, enquanto a possessão é de dentro para fora, a opressão é de fora para dentro. A opressão é como se a pessoa implodisse coisas. A opressão, ela começa com acúmulos, e as defesas emocionais são derrubadas, os muros e os portais emocionais são derrubados, e uma pessoa sem defesa, ela está propensa à ação de Satanás. Como ele não pode possuir, ele aperta, ele pode oprimir. Amém, meus irmãos? Pois bem, olha para o texto aí. Então o apóstolo Paulo, ele e os seus, eles estavam tirando o lucro daqueles senhores. E quando ele tira o lucro daqueles senhores, diz a Bíblia, que eles foram arrastados para a praça, na presença das autoridades. Eu estou lendo o verso 19. O verso 20 diz que ele foi apresentado ao clube jurídico. E eles disseram: esses homens são judeus, eles não são dos nossos, nós somos gentios. E eles não têm os mesmos costumes. Eu estou lendo o 21. E o 22 diz assim: a multidão investiu contra eles. Os magistrados, para piorar a situação, rasgou a roupa deles, as roupas. Verso 23. Depois de espancá-los muito. Vamos ler junto o verso 23, meus irmãos? Vamos juntos? Depois de espancá-los. Ô, gente, me ajuda aí, para não ficar sozinho. Vamos juntos, não tem data show, mas tem a nossa Bíblia, né? Vamos ler o 23 juntos, vamos lá? Depois de espancá-los muito. Isso. Então o cenário é muitos espancados, presos, recomendação de segurança máxima, e eles receberam toda essa ordem e mantiveram eles presos. Aí a Bíblia diz no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam cantando e eles estavam orando. Queridos irmãos, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Bom, segundo o meu entendimento, Paulo e Silas estavam praticando as crenças da sua fé. Eles tinham uma crença. A crença deles era: eu sou de Jesus, e porque sou de Jesus, é Jesus quem cuida de mim. Eu posso estar como os meus irmãos estiveram, na cova dos leões. Eu posso estar como os meus irmãos estiveram, na fornalha ardente. Eu posso estar como os meus irmãos estiveram, diante de muitas doenças e enfermidades. Eu posso estar como o meu irmão esteve, diante de um grande gigante. A minha crença é a presença de Deus onde quer que eu esteja. Assim como José foi para a prisão e Deus honrou José na prisão, eles conheciam a Sagrada Escritura, eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam todo o Antigo Testamento. A Bíblia diz que eles estavam cantando e orando. Que oração esse moço fazia? Você não tem essa curiosidade, não? Ó Deus, cuida da minha esposa, porque eu sou mais jovem.
eu casei por agora. Ô Senhor, meu cartão de crédito eu não paguei. O que ele estava orando, irmãos? Olha, a Bíblia diz que eles estavam simplesmente, eles estavam cantando, eles estavam orando hinos a Deus. E os outros presos? Onde eles estavam? Olha aí. Os outros presos os escutavam. Eu vou encerrar essa fala mostrando algumas crenças que eu vi nesse texto. Primeiro eu quero mostrar uma crença, a crença do carcereiro. O carcereiro tinha uma crença, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu concordo com o carcereiro. Se vocês não quiserem concordar com o carcereiro, não tem problema. Nós temos aqui policiais me ouvindo, nós temos aqui pessoas, eu digo no plural, porque tem pessoas aqui nos ouvindo, que trabalham na penitenciária e que trabalham também naquele negócio Lemos lá dos adolescentes. Está aqui me ouvindo, estão aqui. Então eu acho que eles também vão pensar igualmente a mim. Eu acredito, eu tenho a mesma crença do carcereiro. Qual era a crença do carcereiro? Vamos lá. A crença do carcereiro está aí no verso 26 e 27. De repente, houve um terremoto intenso, que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, sacou a espada para se matar. Qual a minha crença no carcereiro? Eu acredito igualzinho ao carcereiro. Eu acredito que preso, quando a porta está aberta, ele foge. Quem concorda comigo? Vocês também? Sério? Eu acredito nisso. Eu acredito que quando um cara está preso numa prisão, se deixar a porta aberta, ele foge. O carcereiro acreditava igualzinho a gente, a mesma crença. Segunda crença que eu quero apresentar para vocês é a crença do apóstolo Paulo. A crença do apóstolo Paulo está no verso 28. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Eu acredito como apóstolo Paulo que não há prisão no mundo que consiga encadear, acorrentar, amarrar, prender um verdadeiro adorador. Não se mate, porque todos estamos aqui. A porta está aberta, mas o meu coração está fechado para as coisas do mundo. Pode abrir a porta de uma mulher mais bonita do que a minha. Aqui é melhor. Pode abrir a porta de uma fofoca. Eu não entro, porque aqui é melhor. Paulo estava dizendo assim: não importa. Não corte o seu pescoço. Conte aí. Todos estamos aqui. Terceira crença é a crença dos presos. A crença dos presos é que um culto onde Deus está presente dentro de uma cadeia é mais atrativo do que sair da cadeia. As portas estavam abertas. Probabilidade para sair não faltou, porque portas abertas, correntes rompidas, mas os presos, diz a Bíblia, eles estavam escutavam. Os presos estavam escutando. Por quê, irmãos? Porque até um preso sabe que a verdadeira liberdade está na presença de Jesus. Eu finalizo, meus irmãos, dizendo que muitas vezes a fé que nós temos não é uma fé em Jesus, é uma crença na religião. E talvez a minha palavra nessas 2 semanas e na quarta-feira também não trouxe muito significado para você, não. Mas se uma pessoa que teve alguma mudança na vida, na fé, na estrutura, no conjunto de crenças e valores, vou sair daqui muito feliz, porque muitos de nós estamos
totalmente envolvidos num processo de crenças sem a verdadeira significação da palavra de Deus. Vamos encerrar em pé, lendo 2 pequenos textos. Para quem não conhece muito a Bíblia ainda, nós não temos data show, você vai lá no Novo Testamento, vai voltando de Apocalipse, você vem Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1ª de João, 2ª, 1ª de Pedro, Tiago, Hebreus. Hebreus capítulo 11. É mais fácil abrir de Apocalipse para cá, tá bom? Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Eu vou pedir licença aos irmãos, vou ler do 1 ao 3 e vou dar um salto para o 11. Assim diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, é a prova e a convicção das coisas que se espera. Na minha versão diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Que filosofia maravilhosa. Verso 6. Sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele recompensa, que Ele é galardoador do que o busca. Agora você pode continuar voltando um pouquinho mais. Efésios capítulo 2. Volte aí 4 livros, 5 livros no máximo. Antes de Filipenses, você vê Efésios capítulo 2. A pergunta que nós fizemos a semana passada é: eu posso simplesmente crer e lá automaticamente meus filhos, minha casa, naquela época os escravos faziam parte dessa casa, os amigos mais íntimos que comungavam ali faziam parte dessa casa, então eu posso simplesmente crer e aí vai ser salvo todo mundo? É assim? Então Efésios capítulo 2. Vou ler com os irmãos o 8, o 9 e o 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus, para que andássemos nelas. Então nós vamos encerrar nossa reunião, porque o culto não encerra, lembrando o seguinte: se eu creio e não tenho a palavra, se eu creio e não levo a palavra para casa, eu não posso dizer creio e serei salvo em minha casa. Mas se eu creio e levo a palavra para minha casa, sou um exemplo da palavra na minha casa pela misericórdia, eu posso nutrir no meu coração uma esperança de que seremos salvos eu e a minha casa. Eu posso nutrir. Mas se eu simplesmente venho para a igreja, se eu simplesmente sou mais um, eu não posso dizer creio no Senhor Jesus e serei salvo em minha casa, não. Porque esse texto foi para o carcereiro, e o carcereiro levou a palavra para casa. E porque a palavra chegou em casa, os dele, o oikos, a família dele, também encontrou e teve um encontro com Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Nós vamos encerrar, como eu disse. Eu confesso aos irmãos que é uma palavra complexa. É uma palavra difícil de estruturar. É uma palavra que precisa de muita atenção para entender. Porque nós estamos envolvidos numa academia
Eu vou chamar de fé para não usar religiosidade, porque será muito pejorativo. Mas nós estamos envolvidos numa academia da fé. É praticamente a mesma coisa. Existem aparelhos aqui, aparelho de som, piano, microfone, púlpito. Existem aparelhos aqui. E a gente começa a mexer com todos os aparelhos da igreja, da nossa academia. Tem coral, tem escola bíblica, tem pastor, tem professor. É aqui a nossa academia. E a gente senta, levanta, fala, se movimenta. Eu olho para um lado, eu olho para o outro. Essa é a minha academia. E eu começo a viver a minha fé com um bloco lotado de crenças. E muitas vezes, o meu lar é um lar destruído. Não é por causa de Satanás, não. Desculpa se você se escandalizar. Tem muitos lares destruídos. Satanás não precisa fazer nada. Porque pais chatos levam Deus que não é o Deus da Bíblia. Filhos desobedientes não entendem o que é honrar os pais. Gente cheia de regras, pouca vida com Deus. Academia. Muitos pais, muitos filhos, muitas famílias recheadas de crenças. Muros e mais muros no interior dessa família. Falta de diálogo. Falta de afetividade. Ou presença de afetividade que fere. Desestrutura. Ausência do culto doméstico. Não oram juntos. O pai mente, a mãe mente, a avó mente, o tio mente. E as crianças vão aprendendo que mentir é um recurso. Academia. Entra na igreja, entra no carro e fala mal do irmão, fala mal do parente, fala mal desse, daquele, demonstra ira com o presidente que está aí. E não importa se ele é do partido A, B ou C, o cristão não tem ódio de ninguém, o cristão ora. Nós estamos envolvidos numa academia religiosa. Gente que entra e sai, mas não tem a vida transformada. E tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tiver muito cuidado, a gente fica com medo de falar, para não perder o emprego. Mas graças a Deus, que o nosso patrão está no céu. Que o nosso banco está no céu. E quem de fato entende a palavra de Deus, vê essa palavra como uma palavra profética, como uma palavra do céu, como uma palavra de Deus, para desmontar as minhas crenças e colocar as crenças de Deus no meu coração, na minha vida. E tem coisas, como lá em Gálatas capítulo 5, que são coisas que o diabo nem precisa se preocupar. Porfias, dissensões, facções, glutonaria, perversão sexual, mentiras. Todas essas coisas, diz a Bíblia, que não são oriundas do diabo, são coisas da nossa carne. E como a família vai caminhar bem? Se eu sou o crente das mazelas da minha casa, o crente da desestrutura na minha família, mas se eu abrir os meus olhos nesta noite, se o Espírito Santo que fala o tempo todo através da palavra, e ele não está conseguindo porque você não medita na palavra. Se o Espírito Santo que tem usado muitas formas, jeitos e maneiras para falar com você, mas especialmente ele quer usar a palavra. Se essa palavra vier e fizer o que o Espírito Santo quer na sua vida, eu quero te dizer que não apenas a sua casa, mas talvez as suas próximas gerações já serão mudadas por causa de uma decisão sua. Porque não há maldição sem causa. E a bênção de Deus, a única e exclusiva causa, é Jesus Cristo. Portanto, eu quero desafiar a minha igreja. Você que está na internet, você pode abrir o seu coração. Você pode aí mesmo fazer uma reflexão. Claro que o movimento do corpo é para quem está aqui. Diante de tudo que eu falei, gente corajosa tem que se expor. Gente corajosa sai do seu lugar. Gente corajosa é como Jesus falou
para aquela mão mirrada. Mão mirrada, não importa se é do sexo masculino ou feminino. Mão mirrada. Porque Jesus, quando fala, não fala com o sexo da pessoa. Jesus fala com o filho, com a filha. Vem cá à frente, vem cá ao meio. Então, enquanto nós vamos orar, enquanto nós estamos aqui refletindo, você pode, se essa palavra falou seu coração, por mais simples que seja, eu quero orar por sua vida. Você pode dar um passo de fé aqui. Você fez uma reflexão verdadeira, genuína. Pastor, eu senti que Deus falou comigo. Então você pode vir aqui à frente. Eu não vou insistir muito não. Porque gente religiosa fica preocupada com o que o outro vai pensar. Mas gente que quando Deus fala não está preocupado com o que o outro vai pensar. Gente que entende a voz de Deus já dá um passo. Eu vou lhe esperar. Se Deus falou com você, eu quero que você dê um passo aqui à frente. Porque tem demônios que só saem quando nós nos movimentamos. Para que os nossos olhos saibam que as coisas não estão acontecendo porque eu estou parado, estou parada. É porque eu não tomei decisão ainda. Irmãos, semana passada um irmão passou por mim, aqui da nossa igreja. Ele passou com um carro por mim. Mas ele soltou um palavrão tão grande do carro que estava ao lado, que eu falei, meu Deus do céu, eu estou ensinando o que nessa igreja? O que eu estou ensinando? E aí surgiu o desejo do meu coração de pregar essas coisas. Você quer vir? Vem cá à frente. Eu quero orar por você. Você sabe que eu estou falando com você? Você tem noção que é com você que eu estou falando? Você tem noção que é com você que o Espírito Santo está falando? Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu vou lhe esperar. Até 1h da manhã a gente espera aqui. Você quer vir? Venha. Não tenha vergonha. Pode vir. Se tiver uma pessoa também, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Onde você estiver, faz um gesto com a sua mão, nós vamos orar por você. Simples assim. Tem alguém nesse lugar? Alguém aqui? Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Porque tem momentos na nossa vida que nós precisamos ser tocados na ferida. E só Deus abre a ferida e sara, só Deus. Porque aqueles que dizem que são amigos, eles querem esconder a ferida. Satanás, ele quer encobrir as feridas. E ele sabe que se você viver com a ferida escondida, você vai ter uma leve sensação de que ninguém nunca vai saber. Mas a mesma Bíblia diz que não há nada escondido, encoberto, que não seja revelado. Não há nada em trevas que não venha para a luz. E o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo passeie por nossa consciência. Passeie de tal forma que a minha decisão por Jesus um dia, não importa se você tomou há 20 anos, há 30 anos, há um mês, se você tomou essa decisão por Jesus, essa palavra pastoral é de amor. Você não pode ser como você era antes. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se você não deixou-as passar, você precisa começar a fazer um movimento e dizer, Senhor, me limpa, me purifica, me transforma, me santifica. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus.